Olá a todos novamente, então continuando aí com essa sequência de vídeos de resolução de equação polinomial de segundo grau, né? Então aqui nós temos um polinômio, né, de grau 2. Por que grau 2, né? Porque nesse polinômio aqui, x² mais 6x mais 8, o maior expoente incógnita é o número 2, tá bom? Então, quando nós temos, né, um polinômio, uma equação dessa forma, existem três possibilidades, né? Ou nós encontramos duas soluções, ou seja, nós encontramos dois valores para a incógnita, onde se eu substituir no valor da incógnita, essa equação é verdadeira, ou eu posso encontrar um único valor, um único número real, né, que torna essa equação verdadeira, ou às vezes eu posso não encontrar, às vezes não existe número real que torne uma equação polinomial de segundo grau verdadeira. Então, quando eu trabalho com equação polinomial de segundo grau, eu tenho só essas três possibilidades. Ou a equação tem duas soluções, ou seja, existem dois números reais distintos que fazem essa equação ficar verdadeira, ou eu tenho um único número real que faz essa equação ficar verdadeira, ou eu não tenho nenhum número real que faz essa equação ficar verdadeira, tá bom? Galhardo, que método que você vai usar para tentar encontrar os valores ou o valor que torna essa equação verdadeira? Eu vou usar, né, o método que nós vimos no vídeo anterior, que é tentar usar o quadrado da soma, né? Então, eu vou tentar usar o método de completar quadrado aqui. Lembrando, né, o quadrado da soma, né, o que que é? Se eu tenho a soma, né, dois termos sendo elevado ao quadrado, o que que isso é? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá bom? Então, vou tentar fazer essa parte da equação, né, tentar fazer esse polinômio ficar parecido com isso. Um número ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Para isso, bom, aqui eu já tenho um quadrado, então posso pensar no x aqui como sendo o meu a. O 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então aqui eu teria 2 vezes 3 vezes x. Infelizmente esse 8 não é quadrado exato, né? Então, olha só. Então eu teria o x ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes x mais 8. Só vou trocar isso daqui porque como eu tomei o x como a, então seria legal se eu colocasse aqui 2 vezes a vezes o meu b. Então olha só, x ao quadrado, 2 vezes x vezes 3 mais 8. Então quem está fazendo o papel de b aqui é o 3. Então para eu completar esse quadrado aqui, eu preciso colocar um mais 9 aqui, ou 3 ao quadrado. Mas se eu colocar o 3 ao quadrado aqui, né, para permanecer igualdade, tem os dois lados da igualdade. Então olha só, x ao quadrado mais 2x mais 3, somei o 3 ao quadrado do lado de cada equação, somei 3 ao quadrado do lado de lá da equação para manter essa igualdade verdadeira. Porque se esse pedaço aqui dá zero, se eu somar mais 3 ao quadrado, não dá mais zero, né? Não é isso que está escrito aqui, que x ao quadrado mais 6x mais 8 é zero. Então, esse pedaço aqui é zero. Se eu somo 3 ao quadrado, vai ficar 0 mais 3 ao quadrado, né, que não é zero, tá bom? Então é isso que eu escrevi. Como x ao quadrado mais 2x vezes 3 mais 8 é zero, e eu somei 3 ao quadrado aqui, tem que somar 3 ao quadrado lá também. Bom, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado, olha lá. Então, olha lá, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, isso eu escrevo o primeiro mais o segundo ao quadrado, olha lá. Tudo isso daqui eu escrevi como x mais 3 ao quadrado, mais 8 é igual a 0 mais 9, né? 9 aqui porque é 3 ao quadrado. Bom, 0 mais 9 dá 9, né? Vou subtrair 8 dos dois lados, ou se vocês preferirem, o 8 está somando, passa subtraindo, né? Lá, 9 menos 8 dá 1.
Agora vamos pensar um pouquinho. Que número, porque o que eu tenho aqui? X mais 3 ao quadrado igual a 1. Ou seja, eu tenho um número que elevado ao quadrado dá 1. Que número que elevado ao quadrado dá 1? Exatamente, o número 1. Então, x mais 3 tem que ser 1, né? Porque não é x mais 3 ao quadrado que dá 1. E eu sei que 1 ao quadrado que dá 1, então o x mais 3 está fazendo o papel de... x mais 3 está fazendo o papel do número 1, né? Por quê? 1 ao quadrado dá 1. Ó, 1 ao quadrado dá 1. Então, x mais 3 está fazendo o papel de 1. De novo, vou subtrair 3 dos dois lados, ou como vocês preferem, né? O 3 está somando, passa para lá subtraindo. 1 menos 3, menos 2. Então, um dos valores que torna isso verdadeiro é menos 2. E é realmente, né? Ó, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 8 dá 12. E quanto que é 6 vezes menos 2? Menos 12. E 12 menos 12 dá 0. Bom, mas tem um outro número que elevado ao quadrado dá 1 também, né? Por exemplo, menos 1 ao quadrado também dá 1. Por isso, o x mais 3 também pode ser menos 1. Tá vendo? Eu coloquei ou aqui. Então, o x mais 3 pode ser 1 ou o x mais 3 pode ser menos 1. De novo, vou subtrair 3 dos dois lados, ou se vocês preferirem, o 3 está somando, passa para lá subtraindo. Então, eu tenho menos 1, menos 3, estou devendo 1, estou devendo 3, isso dá menos 4. Então, o x também pode ser menos 4. E realmente, ó, 6 vezes menos 4 dá menos 24. Então, essa parte aqui dá menos 24. Agora, menos 4 ao quadrado, 16 positivo. 16 mais 8, 24. 24 menos 24 dá 0. Então, meu conjunto solução, né, quem que pode ser o x para tornar essa equação verdadeira? Ou o menos 4 ou o menos 2. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Agora eu estou usando aqui x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Quer dizer, é o mesmo do anterior, só que aqui é com o sinal de menos, né? E nós vamos usar o mesmo método. Só que, como aqui menos e eu preciso ter um mais aqui, então, olha lá, coloquei mais 2. E aqui dentro do parênteses, menos 3, porque quando eu multiplico um número positivo por um número negativo, dá um negativo. Certo? A mesma coisa, lá. Quadrado do primeiro, estou tomando o x como A, 2 vezes x vezes menos 3, então o B agora é menos 3. Bom, então eu tenho que colocar um menos 3 ao quadrado ali. Então eu coloquei o menos 3 ao quadrado aqui. Mas se eu adiciono o menos 3 ao quadrado aqui, tem que adicionar o menos 3 ao quadrado aqui. Bom, então olha lá. X ao quadrado está fazendo o papel do A ao quadrado. Mais 2 vezes x menos 3 está fazendo o papel do mais 2 vezes A vezes B. E o mais menos 3 ao quadrado está fazendo o papel de mais B ao quadrado. Tá ok? Então, no lugar de cara aqui, eu vou colocar quem? O A mais B elevado ao quadrado. Tomando cuidado que o meu B, quem que é agora? Meu B é o menos 3, tá bom? Perdão. O oposto da adição é a subtração. Então, isso daqui vai ficar x menos 3 ao quadrado mais 8 igual a 9. Tá bom? Então, estou multiplicando aqui um número positivo por um número negativo, dá negativo. Tá bom? Subtraindo 8 dos dois lados, aquela história, tá somando, passa subtraindo. 9 menos 8 dá 1. Então, que número ao quadrado dá 1? Né? De novo, o x menos 3 está fazendo o papel de quem aqui? De 1, porque 1 ao quadrado dá 1. Então, x menos 3 é igual a 1. Vou adicionar 3 dos dois lados. Vocês preferem, o 3 está subtraindo, vai somando, adicionando. 1 mais 3, 4. E verdade, se o x for 4, olha lá, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 8, 24.
menos 6 vezes 4, 6 vezes 4 é 24, então 24 menos 24 é 0. Ou esse número pode ser o menos 1 também, porque menos 1 ao quadrado dá 1. Então vamos lá, x menos 3 igual a menos 1. Está subtraindo, passa adicionando, ou adiciono 3 dos dois lados. Menos 1 mais 3, estou devendo 1, pago 3, tenho um troco de 2. E de novo, 2 ao quadrado, 4. Mais 8, 12. Menos 6 vezes 2, menos 12. 12 menos 12, 0. Meu conjunto solução, tanto 2 quanto 4, fazem essa equação ficar verdadeira. Professor, mas é muito complicado, toda vez vou ter que completar quadrado, vou ter que lembrar, né, do quadrado da soma e tal. Não, tem uma outra formulinha que dá para a gente usar, né, que é o método de resolução de equação polinomial de segundo grau. A maioria do pessoal conhece por Bhaskara. Eu não gosto muito de Bhaskara, mas do nome, mas tá bom? Então vamos pensar aí, vamos tentar resolver essa equação, né? A gente já sabe a resposta, mas vamos usar esse novo método. Para eu usar esse método, a minha equação ela tem que ter essa cara aqui, ó. Um número vezes o x² mais um número vezes o x mais c igual a 0, tá bom? Então tem que ter um número multiplicando o x² mais um número multiplicando o x mais um número igual a 0. Tá ok? Essa equação tem essa cara? Tem, mas professor, que número que está multiplicando o x²? É como se eu tivesse o 1 aqui na frente, né? Quanto que é 1 vezes 3? Não é 3? 1 vezes 5? 5. Então 1 vezes x² é x². Aqui, o valor do b é o menos 6, né? Porque eu tenho que mais menos 6 e o c aqui é o 8, tá bom? Muito bem. As formulinhas que eu vou usar é o seguinte, lembra que eu falei que podem ter até duas soluções, dois números reais? O primeiro tem essa carinha aqui, ó, é menos o valor do b mais a raiz quadrada do valor do b ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor do a, que multiplica o valor do c. Tudo isso dividido por 2 que multiplica o valor do a. Quem que é outro valor que torna isso possível? A gente chama de raiz, tá? Então, a primeira raiz é dada por essa fórmula. Quem que é a segunda raiz dessa dada por essa? Olha só muda esse sinal aqui. Em vez daqui ser uma adição, né, aqui é uma subtração. Esse valor que está dentro da raiz, normalmente é o primeiro número que a gente calcula. Por quê? Se esse número for positivo, essas duas raízes existem e são números diferentes. Se esse valor for 0, lembra, somar 0 ou subtrair 0 dá na mesma. Então, eu só vou ter um número real, porque esses dois números aqui, as duas raízes, vão ter o mesmo valor. Agora, se esse valor der negativo, a gente não existe número real, né, de raiz quadrada negativa. Então, não vai ter solução real para essa equação, tá bom? Normalmente, esse cara aqui é chamado de delta, né? O valor que está dentro da raiz a gente chama de delta. Discriminante. Então, a gente vai falar que o delta é o b² menos 4ac, né? O valor do b elevado ao quadrado menos 4 que multiplica o valor do a, que multiplica o valor do c. Tá bom? Vamos ver como que a gente usa isso nessa equação? Então, lembra, eu preciso escrever essa equação dessa forma aqui, olha lá. Então, é 1 vezes x², beleza, mais um número vezes o x, né, que aqui é o menos 6, mais o termo independente, que é o c igual a 0, tá bom? Então, o meu a vale 1, o meu b vale menos 6 e o meu c vale 8, tá bom? O a é o número que acompanha o x², né? O b é o número que acompanha o x sem a potência, e o c é o termo independente. Então, vamos usar a primeira linha aqui, que é o delta, p² menos 4ac.
Então, essa daqui. O b vale menos 6, então, olha lá, menos 6 ao quadrado. Menos 4, que multiplica a, o a vale 1, e o c vale 8. Então, vamos lá. Menos 6 ao quadrado dá 36, 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 36 menos 32 é 4. Tá bom? Então, portanto, no lugar desse b quadrado menos 4ac, eu vou colocar o número 4, tanto aqui como aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Essa era a nossa equação. Vamos calcular o x1, a primeira raiz, o primeiro valor, que se eu jogar no lugar do x aqui, isso daqui dá zero. A gente sabe que as duas raízes desse daqui, nós já calculamos lá atrás, uma delas era 4, outra era 2, tá certo? Então vamos ver. Bom, quem que é o valor do b? O valor do b é menos 6, então vai ficar menos o valor do b, menos 6. Mais, raiz quadrada. Esse cara aqui a gente já calculou, é 4, dividido por 2, que multiplica 1, tá bom? O oposto de um número negativo é um número positivo. Então, 6. A raiz quadrada de 4 é 2 e 2 vezes 1 é 2. 6 mais 2 é 8. 8 dividido por 2, 4. Bateu com uma das raízes lá. Vamos ver a outra raiz? De novo, que muda, aqui é sinal de adição, aqui é sinal de subtração. Então, lá, de novo, menos, o b vale menos 6, esse número todo deu 4, então o oposto do número negativo é um número positivo, menos raiz quadrada de 4, menos 2, 2 vezes 1, 2. 6 menos 2 dá 4, 4 dividido por 2, 2. A solução é conjunto 2 e 4. Então, tanto faz. Se eu colocar o 2 aqui no lugar do x, isso é verdade. Se eu colocar o 4 no lugar do x, também é verdade. Bom, perdão. Vamos dar uma olhada no último exemplo aqui? Essa daqui, ó. 7 vezes x ao quadrado menos 5x menos 2 igual a 0. Então, quem que é o número que está multiplicando o x ao quadrado? O 7. Quem está multiplicando o x? Menos 5. O termo independente, menos 2. Tá ok? Calcular o delta. Então, lembrando, a fórmula do delta é o valor de b ao quadrado menos o 4, que multiplica o valor do a, que multiplica o valor do c. O b vale menos 5, então menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, o valor do a é 7, e o valor do c é menos 2. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 7, 28. Né? O oposto de um positivo, negativo. Vezes menos 2, vezes menos 2. Galera, porque você não multiplicou tudo de uma vez só? Lembra, eu sou matemático, só sei resolver continha de 2 números de cada vez. Agora, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. O que eu faço primeiro? Isso mesmo, multiplicação. 28 vezes 2 dá 56. Mas eu quero o oposto de um número negativo. Então, número positivo. Tá bom? 25 mais 56, 81. Tá ok? Então, vamos lá para a primeira raiz, para o primeiro valor de x, que se eu substituir aqui, essa equação fica verdadeira. Então, lá, o que a gente chama de x1 é menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Esse b quadrado menos 4ac a gente já calculou e sabe que dá 81. Então, vamos lá. x1. Quem que é o b? b é menos 5, então menos 5. Cuidado. Operação sinal. Tá bom? b quadrado menos 4ac a gente já calculou, dá 81. O a vale 7. Muito bem. O oposto de um número negativo dá positivo. Raiz quadrada de 81 dá 9. 2 vezes 7 dá 14. 5 mais 9, 14. 14 por 14 dá 1. Então, realmente, olha lá. 7 vezes 1 menos 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. 5 menos 5, 0. Tá bom? E vamos para a segunda raiz. Menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Então, quem que é o x2?
menos, no lugar do b eu coloquei o menos 5, no lugar do b quadrado menos 4ac nós já tínhamos calculado que é 81, e o a vale 7. Então, o oposto de um negativo dá um positivo, raiz quadrada de 81 dá 9, 2 vezes 7, 14. 5 menos 9, menos 4, vou simplificar, vou dividir em cima e embaixo pelo número 2, então 4 dividido por 2 dá 2, 14 dividido por 2, 7. Então, se eu substituir esse número no lugar do x aqui, essa equação também fica verdadeira. Então, meu conjunto de solução, menos 2/7 e 1. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijão, bons estudos!